Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos na lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Vai ser ministrada no dia 31 de agosto de 2025. Começando aqui na introdução, hoje nós vamos estudar e vamos aprender, nós vamos hoje conhecer a vida e o legado de Estevão, um dos 7 diáconos chamados para servir a igreja. Nós vamos ver o testemunho extraordinário de Estevão. A história de Estevão, Atos 6, de 1 a 7, nós temos uma parte dela ali. Não era apenas um servo diligente, corajoso, dedicado, mas era também cheio do Espírito Santo. Nós vimos aí nas últimas 3 ou 4 aulas que todos os servos de Deus que se destacaram na obra eram Plíris, Pneumatosagio, cheios do Espírito Santo. Se você está acompanhando as aulas, acho que você até já acostumou, né, com essa expressão do grego. O martírio de Estevão, ele não foi o fim da igreja, mas ele foi um marco, foi o início de uma igreja triunfante, poderosa, que se arrisca, conforme o título da aula de hoje, uma igreja que se arrisca. Estevão se arriscou, entregou a sua vida pelo testemunho de Jesus Cristo e pela defesa da fé. Hoje nós vamos aprender que Estevão não só foi um diácono excepcional, mas também foi um evangelista cheio do Espírito Santo e alguém que marcou a história da igreja com o seu martírio. Ele foi alguém que defendeu a fé cristã. Nós vamos aprender hoje a ser apologetas, verdadeiros apologetas com Estevão. Vou explicar essa palavra, o que é, tá bom? E a etimologia dela também no grego. Então, a nossa palavra-chave de hoje é martírio. Antes de começar a aula de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que são membros aqui do nosso canal, principalmente você que é membro do nível consultoria. Você tem dado maior suporte aqui para o meu ministério, muito obrigado. Mas todos vocês, de todos os níveis, são importantes aqui para nos ajudar como membros do nosso canal. Também eu quero pedir a você que, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe um like. Seu compartilhamento, seu like são muito importantes para fazer com que outras pessoas conheçam o nosso canal. Quando você deixa um like, você está dizendo para o YouTube compartilhar o nosso vídeo, porque ele vai entender que você realmente gostou, porque você clicou no like. Aí ele compartilha na plataforma, tá bom? Então, nos ajude. Se você gosta da nossa aula, do nosso estilo, da nossa didática, e se os termos que nós deixamos aqui nos idiomas originais têm ajudado você aí na sua sala de aula, nos ajude então compartilhando, tá bom? Eu nunca falei isso aqui, mas eu vou falar hoje. Não é fácil montar uma aula dessa. É um dia inteiro para escrever o artigo que vai para o blog, com todas as notas de grego, hebraico e os idiomas originais que às vezes são necessários. Depois, mais um dia estudando, né, para se familiarizar com os termos. E depois, mais um dia de gravação e edição. Então, realmente dá bastante trabalho. E se você compartilhar, então, se você se inscrever no canal, você nos ajuda, tá bom? É uma recompensa pelo nosso trabalho. No texto áureo de Atos 7:55, nós temos: Uvi parhon Plíris Pneumatosagio, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Atenícias stonuranon, fixando os olhos no céu, even doxan feu, que ison nestota ec dexian tu feu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Como eu disse para vocês, já há 3, 4 aulas a gente vem se deparando com essa expressão, cheios do Espírito Santo, que no grego é Plíris Pneumatosagio. Quero dar um destaque aqui para essa expressão. Essa expressão é um adjetivo, né? Significa, o termo plíris é um adjetivo, qualifica a pessoa. Significa que Estevão, como Pedro e como muitos outros que testemunharam sobre Jesus, eram cheios, repletos, completos da presença do Espírito Santo. Uma coisa interessante para destacar aqui nesse termo grego, plíris, ele tem raiz no verbo grego pliro, que significa encher, completar. Então o que a gente percebe aqui é que Estevão estava, ele não estava só com um pouco da presença do Espírito na vida dele. Ele estava cheio, completo, olha, possuído, permeado
completo do Espírito Santo. O termo possuído ele já é pejorado, né? Porque quando a gente fala de possuído, normalmente a gente se refere a gente usa esse termo quando vai se referir à possessão demoníaca, mas o Espírito Santo, quando a gente permite, ele também nos possui. Então, ser pliris pneumatosagio é estar cheio, completo do Espírito Santo. E tem, claro, é muito técnico, né? Mas só uma notinha. Quando a gente fala pneuma agio, Espírito Santo, então aparece o termo grego pneuma. Mas quando nós falamos pneumatos agio, está indicando posse. Indica que o Espírito Santo está de posse de nós para fazer a sua obra. Mas é uma posse diferente da possessão demoníaca. Na possessão demoníaca, o diabo, o demônio, não dá opção para a pessoa. A pessoa fica fora do seu sentido. Quem age, quem fala é o demônio. Quando em relação ao Espírito Santo, não. É uma parceria harmônica, completa, de muita quinônia, comunhão nossa com o Espírito Santo. Então ele nos enche, ele nos possui nosso entendimento, nossa mente, mas nunca uma possessão 100% completa aquela na qual nós não ficamos conscientes. Não é assim, não. Nós ficamos 100% conscientes daquilo que nós estamos fazendo e concordamos com o Espírito Santo para que ele nos tome e haja na nossa vida. Era assim que Estevão estava. E ele viu doxan tu feu, a glória de Deus. Essa glória aqui, doxan do grego, é o mesmo que kavod do hebraico. Significa a honra de Deus, a glória de Deus, o esplendor de Deus. Então, quando ele está sendo martirizado, ele tem a recompensa, a glória de ver a glória de Deus. É o que é dito aqui no textuário. E estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Então, é um momento extraordinário, tremendo para Estevão. Ele estava transitando dessa vida para a outra e viu a glória de Deus. Para ver a glória de Deus, precisa estar cheio do Espírito Santo, né? E não é um cheio qualquer, é o cheio caracterizado pelo grego pliris, que é cheio completo, completamente cheio. É até a tampa mesmo, né? Completamente cheio do Espírito Santo. Aí vê a glória de Deus. E não precisa estar em momento de martírio para viver essa glória, para ter essa honra. É só ser cheio do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo já vai trabalhar na nossa vida e nós vamos viver uma vida de plena comunhão com Ele. Então aqui no textuário a gente tem esses dois destaques. Para cheio do Espírito Santo, que a gente já vem destacando há 3 ou 4 aulas, e agora um acrescento extraordinário, uma pessoa cheia do Espírito Santo, no seu último momento, vê a glória de Deus. E um destaque a mais, queridos, que ele vê aqui, é uma cristologia extraordinária que nós temos aqui nessa passagem. Estevão vê o Filho do Homem, aquele Jesus que passou aqui pela terra, aquele Jesus que testemunhou aqui durante 33 anos, ele está agora diante de Deus. Ele está agora diante do Pai. Ele está ao lado do Pai, no trono. Ó. E Jesus que estava à direita de Deus. O mesmo Jesus que passou por aqui foi vitorioso e agora ele está no seu lugar de honra, de poder, de majestade, sentado à direita do Pai. Então uma visão muito tremenda, muito extraordinária. Tem pelo menos umas 3 páginas de nota aqui do textuário para vocês, do grego, com explicações técnicas muito boas, para vocês que gostam disso, tá bom? E para vocês irem acrescentando ao conhecimento de vocês as notas do original. Vai lá no nosso blog, tá lá na nossa aula do blog. Se você quiser, siga o nosso blog para nos ajudar, é só clicar no botãozinho seguir e confirmar na janelinha que vai abrir e pronto, você já estará seguindo o nosso blog e nos ajudando. A leitura bíblica em classe de hoje está em Atos 6, de 8 a 15 e Atos 7, do versículo 54 até o 60. Faça a leitura na sua classe. Nossos objetivos hoje são 3, como sempre. Vamos listar, mostrar e refletir. Listar os desafios enfrentados por Estevão ao ter a sua fé questionada e como isso reflete na experiência de hoje para nós. Vamos mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade e vamos refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade na missão da igreja. Então, 3 objetivos importantes na aula de hoje.
Tópico de número 1, Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Item 1 do tópico 1, aprendendo com Estevão. Toda igreja verdadeira tem a fé contestada. Todo mundo que faz defesa, faz apologética real do evangelho, ele vai enfrentar oposição. Porque o mundo jaz no maligno. Eu falei numa das nossas aulas anteriores, vou repetir agora. O conflito, ele antes de ser aqui físico, no nosso âmbito, ele é espiritual. Satanás é inimigo de Deus e nunca vai deixar que a obra de Deus prospere na terra. Ele sempre vai fazer oposição. Ele é aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. E o desejo dele é assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele sempre vai fazer oposição à igreja. Fez desde o início e vai continuar fazendo. Com Estevão, em Atos 6, capítulo 6 e 7, a gente aprende que a fé cristã sempre será questionada, então. Ele enfrentou oposição e todos nós enfrentaremos. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. A gente precisa ter certeza da fé que nós abraçamos. Além de Estevão nos ensinar que todo cristão deve defender a sua fé, portanto fazer apologética, ele deve aprender as bases da sua fé para que ele possa sustentar a defesa da sua fé com responsabilidade, como igreja, tá bom? Então, queridos, é muito importante. A defesa da fé que Estevão fez ali, a defesa da sua fé, da fé da igreja, portanto, porque Estevão, que era do judaísmo, agora já era igreja, e ele morre como igreja, então ele faz defesa da fé em Cristo. Toda apologética é defesa, tá bom? Apologética significa literalmente defesa. Significa uma explicação racional para fazer defesa da fé. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui para vocês. A apologética existe em 4 tipos. Tem a clássica, a pressuposicional, a evidencialista e a existencial. A apologética clássica, ela argumenta com evidências filosóficas e históricas para provar o contexto bíblico e Jesus, que é o tema da Bíblia. A pressuposicional, ela parte de pressupostos, de que a fé é a base da razão. A evidencialista foca em provas empíricas, aquelas provas que a gente pode testar, aquelas que a gente pode experimentar, como milagres, como a arqueologia, qualquer coisa que seja palpável para defesa da fé. Ressurreição de mortos, curas extraordinárias, tá bom? A cura que o médico não conseguiu fazer, que Deus faz, é uma apologética, uma defesa da fé, de que Jesus é aquele que cura, que salva, que liberta. Você não precisa fazer um curso de apologética, embora seja muito bom, se você fizer. Você vai aprender as técnicas de defesa da fé. Eu já te dei aqui, ó, se você fizer uma pesquisa sobre esses tipos de apologética, você já vai aprender um monte de coisa. Se você pesquisar a apologética clássica, a pressuposicional, a evidencialista e a existencial, você já vai ter uma base boa de apologética. E vai começar a aprender a fazer defesa. A gente tem que saber explicar o motivo da nossa fé, né? Estevão explicou o dele, o motivo da fé dele. Então, mesmo sendo perseguido, qual que é o item aqui, ó? Aprendendo com Estevão. Nós precisamos aprender com ele. E o item 2 diz assim, ó, a fé sob ataque. A fé de Estevão estava sendo atacada por aqueles homens, mas ele soube fazer uma defesa, uma apologética da sua fé, porque ele conhecia as escrituras dos profetas e da Torá, da lei de Moisés. Por isso ele soube defender. Item 2, então, a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamados judeus helenistas, se levantou contra ele. São os judeus da diáspora, aqueles que se dispersaram e não viviam mais assim diretamente no grêmio judaico, na reunião judaica, né? Esses judeus faziam parte da diáspora, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao trabalho dele. Atos 6 e 9 diz que Estevão fazia grandes sinais e prodígios diante do povo. E é interessante observar que o verbo grego que aparece aqui, para se levantar contra, é anistime. Anistime significa, literalmente, se levantar contra. Eu vou deixar aqui um montão de notas para vocês sobre o termo anistime, para mostrar como é que a oposição se levanta.
Mas falando especificamente do termo grego anistime, ele significa 3 coisas. Ele significa se levantar pela ressurreição. Nesse caso, a gente pode colocar aqui o maior personagem das Escrituras, que é Jesus, que ressuscitou ao 3º dia, foi levantado da morte. Também significa se levantar fisicamente mesmo, uma pessoa está sentada ou deitada e se levanta, como no caso de Pedro, quando cura o coxo, ele diz levanta-te, e o coxo levanta, então é anistime. E também quando uma pessoa se levanta para a liderança, para liderar um grupo, para liderar uma missão. Isso aí também é levantar-se no sentido de anistime. É um levantamento da ressurreição como prova de vitória sobre a morte, é um levantamento para um chamado divino e é um movimento de transformação espiritual, se levantando depois de receber uma cura, um milagre e etc. Vou deixar aqui para vocês uma lista muito boa, muito gostosa, de 10 versículos somente no livro de Atos dos Apóstolos, onde esse termo anistime, que aqui no item que nós estamos estudando, significa se levantar contra, fazer oposição. Mas eu vou mostrar aqui dentro dessa lista dos 10 versículos os outros 2 significados, que é se levantar da ressurreição e se levantar também como liderança, para você entender a abrangência do termo anistime, que é citado aqui no item 2 do tópico 1. Em Atos 2:24 aparece o termo anistissim, que é a ressurreição de Jesus, Jesus sendo levantado dos mortos. Atos 2:32 aparece o mesmo termo, Atos 3:15 aparece o mesmo. Em Atos 5:36 aparece anisti, que é levantar-se para liderança. Lá está falando daquele Teudas que se levantou, dizendo ser uma personalidade, liderando um grupo contra o Império Romano, né? Levantou-se Teudas, então aí é anisti. Aí depois, Atos 5:37, aparece anisti de novo, que é levantou-se Judas, o Galileu. Em 9:34 de Atos, é anistif, que é levantar-se e fazer a cama, depois de curado. 9:40 vai aparecer de novo, 10:26, 13:33, e vou deixar a lista toda aqui para vocês consultarem. Na listinha que eu estou deixando, aparece o termo em português, levantar-se. O contexto você percebe para que é, mas eu vou deixar explicado também, quando é levantar-se da ressurreição, quando é levantar-se para a liderança e quando é levantar-se depois de uma cura, um movimento físico mesmo para vocês. Então, uma lista bem interessante. Embora seja bem pouca gente que vá lá no blog, né, assistir, vocês vejam, queridos, que às vezes a gente tem 1.500 visualizações numa aula aqui, e lá as pessoas que vão no blog é 30, 35 pessoas que vão lá consultar. Então veja que é bem pouca gente que quer assim um estudo mais aprofundado, né? Mas eu não vou desistir por isso. Eu vou continuar fazendo porque é assim que eu faço. Eu procuro sempre fazer um trabalho de excelência, um trabalho para entregar para vocês o melhor. Quem quiser consultar, é só ir lá e vai ter um material de muita profundidade. Item de número 3, a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto aqui merece atenção, que é o vocábulo sisiteo. Sisiteo é traduzido aqui como disputavam com Estevão. Vamos, para a gente ganhar logo o sentido, o entendimento completo aqui de como era essa disputa, vamos ver o significado de sisiteo. Sisiteo então significa disputavam. É um debate, é uma discussão que se faz com alguém. Não é uma conversa. Normalmente não é uma conversa amigável. Sisiteo é sempre uma conversa em tom de debate, de desafio. E Estevão é o alvo aqui. Estevão estava fazendo defesa da sua fé em Jesus, de que Jesus era o Messias, e ele teve essa oposição que é caracterizada pelo verbo sisiteo. É composto por 2 palavras, sim, que significa com ou junto, e ziteo, que significa buscar, investigar. Então a gente tinha um grupo de pessoas que estavam investigando Estevão, estudando Estevão e debatendo contra ele. Esse grupo junto discutia com Estevão, mas não era uma discussão para uma crítica construtiva, nada disso, era oposição mesmo.
Então, o que Cisiteu indica, significa, não é conversa amigável, não é um debate amigável, é um debate de oposição. Eles estavam sempre em debates intensos contra aquela pessoa que eles queriam, cuja ideia eles queriam desconstruir, refutar. Cisiteu aparece em vários lugares das Escrituras, sempre nesse contexto de combate, de oposição, de lida, um grupo contra outro, uma pessoa contra outra, sempre fazendo oposição. Item de número 4, a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar com o combate a falsas narrativas, falsas acusações. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo, João 7,12. Quando ele ressuscitou, criaram aquela narrativa de que ele não tinha ressuscitado coisa nenhuma, mas que o corpo dele tinha sido roubado, né? Mateus 28,13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra decretos de César, em Atos 17,7, olha isso. E também foi acusado de pregar sobre deuses estranhos, quando em Atos 17,18 ele fala sobre o agnostofeu, o Deus desconhecido de Epimênides. Uma história muito bonita, quando Paulo faz defesa no Areópago sobre o Deus desconhecido. Eu tenho um vídeo aqui que explica por que Paulo foi acusado de pregar sobre deuses estranhos. Eu vou deixar aqui para você nesse card. Se você for curioso, vai valer a pena você assistir. A gente dá um passeio de Paulo até Sócrates, para você entender o negócio, o porquê que Paulo estava sendo acusado de pregar deuses estranhos, tá bom? Então vale a pena. Falsas narrativas, então, conforme o item 4 aqui, sempre vão suscitar contra a igreja. A igreja sempre vai ser acusada de alguma coisa, sempre vai sofrer o dano, porque a igreja não é como os muçulmanos, né? Os muçulmanos pegam espada, eles fazem guerra, eles defendem sua fé, eles implementam a sua fé até pela força. A igreja não. A igreja é pacífica. Tem hora que dá vontade, né, de fazer defesa da nossa fé, às vezes até com uma espada na mão, como Pedro fez, lembram, né? Mas foi repreendido, né? Então a igreja não a igreja não desempenha esse papel. A igreja é pacífica, ela padece, ela sofre. No final é vitoriosa, com uma vitória que a gente não entende muito bem, né? Porque o que a gente entende como vitória é vitória mesmo, né? A gente sair vitorioso, mas a igreja sai vitoriosa de outro jeito. A igreja sai vitoriosa morrendo e sendo salva. Então é muito estranho, mas nós fomos chamados assim e é para isso que nós fomos chamados, então a gente vai continuar assim. Tópico de número 2, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Aí a gente tem o item 1 do tópico 2, Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor, então, o primeiro apologeta. Apologeta é defensor da fé cristã. Ele foi o primeiro mártir da igreja cristã e é o primeiro que a gente vê fazendo uma defesa muito específica, inclusive pagando com a sua vida. Ele faz uma defesa, então, apaixonada da sua fé e paga com a sua própria vida. Mas ficou como um marco da fé cristã. No capítulo 7 do livro de Atos, nós encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do povo de Israel, mas também revela o propósito principal dessa história, que era provar que Jesus é o Cristo. Yeshua Mashiach Adoneino, Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse era o objetivo da prédica de Estevão, mostrar que Jesus é Yeshua Mashiach Adoneino, Jesus o Cristo, nosso Senhor. O que Estevão nos ensina então é que toda apologética, que toda defesa da fé cristã deve ter como objetivo mostrar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Tá bom, meus queridos? Aí a gente vem no item 2 do tópico 2, corações endurecidos. É uma coisa difícil, porque quando a pessoa não quer ouvir, não importa quão articulador seja o pregador. Não importa quão bom seja o pregador, quanto ele conheça. Se a pessoa está de coração endurecido, item 2, corações endurecidos, ela não vai ouvir. Vai ouvir com os ouvidos, mas não vai ouvir com o coração. Então vai ficar enquadrado naquele versículo que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles escutam com os ouvidos, mas não escutam com o coração.
Por isso, foram repreendidos por Estevão. Estevão disse para eles uma coisa que eu não sei se a gente teria coragem de fazer. Com líderes de coração endurecido. Ele disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vocês são como os pais de vocês. Assim sois como vossos pais. Atos 7:51. Olha que repreensão. Essa repreensão aqui é uma repreensão que só vem pela boca de um homem que está pliris pneumatosagio, cheio do Espírito Santo. Então, a lição que a gente tira do item de número 2, corações endurecidos, é que ninguém convence quem não quer ser convencido de alguma coisa. Quando a pessoa quer ser cética, incrédula, ateia, não adianta. Deixa para lá. Ele não vai querer ouvir. Ele vai escutar com os ouvidos, mas só para blasfemar. Só para endurecer ainda mais o coração. O evangelho, então, é para ser pregado, é para ser testemunhado, mas quando houver resistência, como essa resistência de corações endurecidos, então a gente para, né? Estevão aqui, ele foi até o fim, porque ele estava sendo usado por Deus para ser um marco na igreja, um momento marcante na igreja de defesa da fé, de apologética cristã. Então ele foi até o fim. Mas homens de coração... Não lembra de Faraó? Coração endurecido? 10 pragas. E ele deixou ir na última porque perdeu o filho. Mas mesmo assim ainda não acreditou no Deus dos judeus. Corações endurecidos então não tem espaço para Deus. Deus não força ninguém a crer. Não condena sem dar uma oportunidade da pessoa ouvir e entender. Era isso que Estevão estava fazendo ali diante daqueles homens. Ele estava testemunhando para que isso servisse de testemunho contra eles mesmos no dia do juízo. Porque não acreditaram no Deus que anunciou pelos profetas, anunciou por Moisés, que o Senhor levantaria um profeta como Moisés. Agora esse profeta profetizado pelos Neviim, pelos profetas, pelo próprio Moisés, estava ali agora, vivendo com eles. E eles não acreditaram, não receberam. Agora Jesus já tinha morrido, já tinha subido, a igreja estava pregando esse Jesus, fazendo defesa. Estevão morre fazendo defesa diante deles e eles não acreditam. Então o coração endurecido é grave, né, meus irmãos? Tópico de número 3, Estevão e o martírio da igreja. Item 1 do 3, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo endurecido, Atos 7:54, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Essa visão de Estevão é particularmente reconfortante para ele, porque ele estava fazendo defesa desse Jesus que havia morrido e subido. E agora ele vê esse Jesus, esse mesmo Filho do Homem, esse mesmo que viveu 33 anos aqui, esse mesmo que era o objetivo de fé dele, ele contempla esse Jesus agora assentado à direita de Deus. O que Estevão está vendo então? Estevão está vendo a prova da sua fé. Estevão está vendo aquilo que ele estava defendendo, que Jesus era o Messias de Israel, Yeshua HaMashiach, o enviado do Pai, que veio, cumpriu sua missão e agora está no seu lugar, o seu lugar de pertencimento, à direita de Deus. Então, quando a gente contempla a Kevod, a glória de Deus, a gente fica pronto para morrer pelo testemunho de Jesus Cristo. A gente vê ao longo da história muitas pessoas enfrentando dificuldades, perseguição, opressão e vencendo pela fé. Embora, como eu disse, a vitória da igreja é uma vitória estranha, né? A igreja vence pela morte. A igreja vence de uma forma que, para quem olha, parece derrota. Mas ela está vencendo porque ela está vencendo a morte no âmbito espiritual. Está vencendo a condenação, está vencendo o inferno e a força das trevas. Quando alguém contempla o céu aberto, vê Cristo assentado à direita de Deus, ele é capaz de fazer o que está no item de número 2 do tópico 3, então. Perdoar os agressores, perdoar os inimigos. Item 2 do 3, perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante, é extraordinária. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
Olha que narrativa linda sobre Estevão. Estevão adormece, ele dorme no Senhor. Olha que adjetivo bonito. E tendo dito isto, tendo perdoado os seus inimigos, aqueles que o estavam matando, ele adormece. Ele dorme no Senhor. Atos 7,60. Queridos, você sabe, você já enfrentou dificuldade. Se não tem, já deve ter tido inimigos. Você sabe como é lidar com inimigos, lidar com oposição. A gente só perdoa inimigos se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Senão, não perdoa. Não é verdade? A gente não consegue perdoar. O ódio fica gostoso dentro do nosso coração. Aquele ódio extravagante, querendo matar a gente e tal. Porque duas coisas fortes que existem no universo é o amor e o ódio. As duas são extremamente fortes. O amor sempre vence, como a gente vê aqui, né? Mas para vencer perdoando o agressor, só se estiver cheio de Deus. Senão, não consegue. E Estevão estava cheio de Deus, por isso foi capaz de perdoar. Então nós temos em Estevão a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, pelo mundo perdido, e que se sacrifica por ele, pelo perdido, pelo mundo perdido. Então esse aí deve ser o nosso modelo a seguir. Então um comentário rápido da aula de hoje, mas muito objetivo, indo nos pontos principais, discutindo os tópicos principais, os termos gregos principais, né? Mas de forma bem objetiva, a gente pode concluir agora. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da igreja, para ser diácono, ele representa um modelo de serviço, como diácono, de evangelista, como aquele que testemunhou até a morte, e como um modelo de gente cheia do Espírito Santo, que consegue ver a glória de Deus. E, citando a verdade prática, a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e aos seus valores. E a gente só consegue fazer isso, meus irmãos, se a gente estiver cheio do Espírito Santo. A aplicação que fica para nós dessa aula de hoje é que a história de Estevão nos ensina que a fé genuína permanece firme, mesmo diante de oposição. Assim como ele, então, nós devemos confiar em Deus, defender o Evangelho e viver com coragem, de modo que Cristo seja visto em nós. Tá bom? Então vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos viver uma comunhão com Deus tal que nos capacite ver a glória de Deus. É isso por hoje, então. Se você gostou da aula de hoje, nos ajude compartilhando, se inscrevendo, deixando um like. Seu compartilhamento, seu like é muito importante para nos ajudar a fazer o canal crescer. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, se torne membro. E se quiser falar direto comigo, seja membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus, então, e até a nossa próxima aula.